e a gente vai virar essa página. Eu não quero mais ficar com treta, brigando com ninguém. Cara, acho que essa é a primeira vez que eu vejo uma treta desse tamanho, onde os envolvidos na treta não querem farmar view, like, nem nada, que eles querem resolver mesmo. Olha só, vamos entender nesse vídeo aqui como que começou essa treta e como que ela finalizou da melhor maneira possível, com muita maturidade. Fica comigo até o final do vídeo. Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Vitor Santos, eu sou especialista em comunicação e comportamento não verbal e você está no canal Metaforando, o maior canal de linguagem corporal do mundo. E hoje nós vamos comentar essa situação aí envolvendo o Léo Stronda, Renato Cariani e o Gorgonoid. Uma treta, vamos dizer assim, que abalou o mundo da maromba nos últimos dias. E principalmente nós vamos ver como que ela finalizou, porque essa foi a primeira situação de internet assim polêmica, que envolve figuras famosas da internet de um nicho específico, onde as pessoas envolvidas não quiseram ficar farmando view, like, né? Não, mas elas quiseram chegar e resolver a situação. Então acho que é uma das primeiras vezes que eu vejo isso acontecer, uma treta onde as pessoas da internet que são famosos conseguem deixar o ego de lado e resolver a situação, em vez de querer ficar ali fazendo view, like, uma porrada de coisa em cima. E a gente vai entender como é que eles fizeram isso vendo os vídeos do Léo Stronda e do Gorgonoid, né, que também tem uma participação do Renato Cariani sobre essa situação. Vale a pena lembrar, pessoal, esse vídeo é para analisar a argumentação retórica deles e o comportamento não verbal deles. Eu não tô aqui para jogar hate em ninguém e muito menos quero que você use esse vídeo para atacar qualquer pessoa. Peço que você respeite todo mundo comentado aqui nesse vídeo, tá certo? De maneira super resumida, o youtuber fitness conhecido como Léo Stronda passou por uma situação há pouco mais de um ano atrás que gerou uma grande repercussão no universo maromba e também na internet. Acontece que ele foi expulso de um evento chamado Mr. Olympia, que é um dos maiores eventos de bodybuilding do mundo. Isso na época gerou uma grande repercussão, o Léo ficou impactado, ficou abalado e muitas pessoas do meio maromba também ficaram ali abaladas, algumas comentaram, outras não comentaram nada e isso sempre gerou uma grande questão na cabeça do público, né? Por que ninguém ajudou o Léo? Por que pessoas falaram isso? Por que falaram aquilo? E acontece que recentemente esse assunto voltou à tona. Nos últimos meses o Léo Stronda falou sobre essa situação no Flow Podcast. Aí depois disso, o Gorgonoid, que é amigo em comum com o Renato Cariani e com o Léo Stronda, fez um vídeo no canal dele conversando com o Cariani, porque o Léo teria dado a entender que seria o Cariani uma das pessoas que estava ali envolvida no que culminou da expulsão ali do Léo Stronda daquele evento Mr. Olympia. E então nesse vídeo recente, o Gorgonoid e o Cariani conversam sobre isso, o Cariani nega tudo, fala que não tem relação nenhuma e chama o Léo pra conversar, fala: Léo, vamos resolver, nem que seja pra sair na mão, pra sair na porrada, vamos resolver. Então, Léo, vamos parar com a indireta na internet e vem falar comigo. Que seja pra gente discutir, que seja pra gente resolver, que seja pra gente sair na mão. Eu sou tiozinho, mas a gente sai na mão fazer o quê? O Léo Stronda fez esse vídeo recente, então respondendo tudo isso. Inclusive ele responde se vai sair ou não na mão com o Renato Cariani. Nós vamos então aqui analisar o vídeo do Léo Stronda comentando sobre a situação e também vai surgir o vídeo do Gorgonoid no meio ali, então a gente vai falar do Gorgonoid, vamos falar também do Renato Cariani, porque o próprio Léo fala do Renato. Vamos então, sem mais delongas, analisar e entender essa situação, vendo trechos aqui do vídeo do Léo Stronda. Bora! Que o Gorgonoid, o Gorgonoid, eu acho que assim, entenda, isso aqui não é um ataque à sua pessoa, pelo amor de Deus, eu quero que a gente se acerte, se fique tudo bem, tá? Você vê que o Léo tá fazendo ali uma variação do gesto do pedinte. Geralmente gestos que você faz na altura do coração, na altura do tórax, estão muito associados a emoções positivas. Olha, eu peço que você, por favor, acredite em mim, né? Então, é um gesto que ele tem o intuito de reforçar a mensagem. Eu só preciso me defender, preciso falar essas coisas, mas eu acho que você conversa com muitas pessoas e você acaba sendo manipulado até subconscientemente, tá? Mas eu preciso aqui vir expor isso aí sobre o vídeo que você postou na internet. Então, vamos ser bem sucinto e bem direto a esse vídeo que você postou, xingando eu, Deus e o mundo. Interessante responder como que o Léo, ele demonstra muita tranquilidade, né? Ele não tá berrando, ele não tá franzindo o senho, ele não tá gesticulando excessivamente. O Gorgonoid, ó, seguinte, cara, escuta aqui, etc e tal. Estão demonstrando ali muito autocontrole emocional, né? Em argumentação a gente fala que aquele que demonstra uma perda de autocontrole primeiro, geralmente é mais mal visto pelo grande público, né? Esse inclusive é um dos estratagemas do Schopenhauer, fazer o seu oponente quebrar, né? Perder o controle emocional e fazer ele ruir emocionalmente primeiro. É o estratagema provoque o seu oponente, é uma estratégia retórica. Quando você faz o contrário, né, você entra numa argumentação sorrindo, se comunicando com um fluxo verbal mais calmo,
né? Ao invés de ficar falando rápido, ficar falando palavrão, ficar gesticulando, quando você faz o contrário, você se comunica com mais calma, com um semblante menos tenso, isso já gera uma grande simpatia no público. O público tende a ficar mais do seu lado, né? Já de início. É verdade? Então vamos lá. Primeiro, sobre que ele falou que eu faço uma espécie de chororô, que eu tô choramingando depois de um ano, ou mais de um ano, né, do ocorrido lá do Mr. Olímpia. E realmente, eu estou arrastando e rendendo esse assunto há muito tempo. Por quê? Porque para mim foi importante. Para mim foi traumático, tá? Porque ao contrário do que vocês imaginam, Dá pra ver que aqui aumenta as engolidas em seco que o Léo faz, também um aumento no fluxo de piscadas, né? Então, um aumento de ansiedade para falar de um assunto que é desconfortável, normal. aquilo ali realmente é meu sonho. Eu vivo essa estética e esse sonho de estar no Mr. Olímpia desde os meus 15 anos. Então, eu ser barrado no Mr. Olímpia e ser expulso do Mr. Olímpia... Percebam como ele enfatiza, né? Ele aumenta o volume vocal, inclusive ele faz um movimento de projeção de cabeça maior, né? Quando ele fala assim, então ser barrado, né? Olha como ele enfatiza a palavra barrado. Barrado do Mr. Olímpia, né? Tá demonstrando aqui o nível, né? O quanto de intensidades de emoções ele tem sobre essa situação que aconteceu. Então, eu sei... É bem diferente das outras palavras que ele falou. Barrado, ele fala mais alto, tensiona mais a musculatura do pescoço. Eu ser barrado no Mr. Olímpia e ser expulso do Mr. Olímpia pelo... E depois ele já volta, né? Eu ser barrado no Mr. Olímpia e ser expulso do Mr. Aí ele já desce o tom vocal novamente. Então, obviamente, o cara não aceitou isso até hoje, né? Se fosse um evento importantíssimo pra mim e eu achasse totalmente injusto o que aconteceu comigo, eu dificilmente também, acho que também não aceitaria, né? Pelo pessoal da Música Contas, eu indo pra lá às minhas custas, eu não fui como um convidado, eu não fui como uma parceria, uma permuta, nada. Eu comprei tudo e fui pra lá. Então vocês têm que entender isso. Vocês têm que começar a entender isso. Mas assim... O que ele está justificando, né, a crítica do Gorgonoide é que ele teria... Pô, passou mais de um ano e o Léo Stronda ainda está falando desse negócio do Mr. Olímpia. E aí o Léo está justificando. Falou, olha, não é um chororô, não é um mero chororô. Eu investi um dinheiro, eu perdi um dinheiro, né? Além de perder o dinheiro, foi um evento impactante emocionalmente para mim, né? Eu me importava muito com aquilo. Então o Léo, ele tá dizendo que não é porque ele está falando há mais de um ano que ele está ali choramingando, mas sim de que o evento ainda mexe com ele. Na época eu fui expulso, um ano depois eu falei de novo porque no Flow me perguntaram. Aqui entra uma justificativa interessante. Ele fala, não fiquei um ano inteiro choramingando. Eu falei porque eu fui expulso naquela época, um ano depois me perguntaram. Existe uma diferença qualitativa, tá certo? E que gera margem para um questionamento de conduta. Imagina que eu vou lá e acontece uma coisa ruim comigo hoje, sei lá. Batem no meu carro, aí eu venho aqui no canal e falo, pessoal, bateram no meu carro, era o carro que eu sonhei em ter, etc e tal, etc e tal. Aí amanhã eu venho no outro vídeo e falo, pessoal, putz, ainda tô abalado porque bateram no meu carro. Aí depois de uma semana eu continuo ainda todos os vídeos que eu faço falando, pessoal, ainda não superei, bateram no meu carro. Passa mais 1, 2, 3 meses, eu tô lá em todo vídeo que eu faço, ou em stories, qualquer coisa eu faço uma menção. Pessoal, ainda não consigo lidar, bateram no meu carro. Abre margem para um questionamento, né? Essa conduta repetitiva, ela abre margem para um questionamento. Peraí, o que você está querendo com isso? Você quer ganhar atenção? Você quer ganhar mídia? Você está querendo usar o vitimismo para se projetar? Abre uma margem para um questionamento. Agora, existe uma diferença qualitativa entre isso que a gente acabou de falar e eu bater o carro, falar sobre isso na internet, falar que eu fiquei arrasado e um ano depois alguém traz esse assunto à tona, eu vou lá e falo, pois é, cara, nossa, vou falar para você que eu ainda não aceitei que aquele carro que eu tanto quis ter foi destruído e tal. Mas, enfim, existe uma diferença qualitativa, né? Entre a intensidade que eu repito aquele assunto e o intervalo de tempo que eu deixo de falar daquele assunto. É isso que o Léo tá trazendo à tona. Era uma entrevista sobre a minha vida, não a sua vida, Gorgonite. Então, quando perguntam sobre a minha, eu respondo sobre a minha. Aí o Léo, nesse momento, se exalta, né? Começa a falar mais alto, gesticular mais aqui, ele ficou extremamente indignado. Na minha interpretação, o Léo não acha válido o Gorgonoide criticar o fato do Léo ainda sentir alguma emoção sobre isso, ainda se sentir negativamente emocionado sobre o evento do Mr. Olímpia, né? E na minha interpretação, o Léo Stronda, ele acha essa crítica extremamente inaceitável. Entendeu? E esse lance de render e choramingar, a gente tem que tomar cuidado, porque você começa a julgar o sentimento das pessoas e não o ato. Então, a partir de agora, está autorizada a julgar sentimentos? Pensa nisso. Por que eu tô falando isso? Porque aconteceu isso aqui com você, ó.
você também teve um ataque na época do Mr. Olímpia? Na época eu tava desesperado, tá? Eu nunca tinha recebido um processo, a pessoa fala assim, mas sua esposa é advogada, como é que... Então, aparentemente, o Gorgonoide passou pela mesma situação, né? Falou alguma coisa, teve um evento e um ano depois falou desse evento de novo de forma emocionada. É isso que o Léo tá mostrando pra gente. Quem conhece sabe que eu jamais iria fazer uma coisa dessa, igual foi fazer a vaquinha, querendo me aproveitar, cara. No AB. Aí depois de um tempão, não sei se vocês lembram, ele ficou ameaçando lá que ia chegar o processo criminal. Disse, eu não quero expor isso, porque pra eu expor isso eu teria que expor minha família. Resumindo, é isso. Quando aconteceu com você, tudo bem, 1 ano e meio depois você vir chorar sobre uma coisa que te traumatizou. Você não tá errado, tá? Só tô trazendo um pouco da hipocrisia que a gente tem no ser humano. Beleza, então vamos lá. O Léo então fez isso mesmo, ele mostra algo que o Gorgonoide fez, que seria a mesma conduta que o Gorgonoide criticou. A estratégia argumentativa que o Léo está usando pode ser definida como um tucoque. Né? O tucoque da argumentação pode ser um você também, né? Como se eu dissesse isso, mas você também. Então é como se eu invalidasse uma crítica que alguém faz sobre mim, indicando que aquela pessoa já fez justamente aquilo que é alvo da crítica dela. Tá? Então é o que o Léo demonstrou pra gente aqui, ele fez uma prova demonstrativa. Ele vai lá e fala, pô, eu tive um evento negativo no Mr. Olímpia há mais de um ano, aí um ano depois eu venho e falo sobre esse evento. Você me critica por ainda falar disso mais de um ano. Mas pera lá, você teve um evento ano passado e agora tá aqui mais de um ano falando desse mesmo evento. Peraí, é hipocrisia, né? É o tucoque, é você então demonstrar pra pessoa, olha, você também fez isso. Né? Pode ser visto também como um outro argumento chamado de apelo à hipocrisia, que é justamente tentar invalidar o argumento do outro, indicando que há hipocrisia nas palavras ali da pessoa, tá certo? Essa estratégia pode ser falaciosa ou não, tá certo? Vai depender do mérito do que está sendo falado. Simplesmente acusar a hipocrisia não é, em termos de retórica, em termos de argumentação, eu simplesmente acusar a hipocrisia não é material suficiente para eu invalidar o que o outro está dizendo. Por exemplo, imagine que eu falo para você assim, olha, eu sou um nutricionista e eu tô te dizendo pra seguir essa dieta aqui pra se você quiser emagrecer. Aí você olha pra mim e fala assim, pô, Vitor, mas você tá super acima do peso, cara. Pô, você tá aí com 20 quilos acima do seu peso. Se você tá acima do peso, eu não vou seguir essa dieta que você me passou. Você fala pra eu seguir dieta pra eu emagrecer, mas você é super obeso, super acima do peso? Veja bem, nesse contexto que eu encaixei aqui, se eu sou um nutricionista e tô super acima do peso, não é porque eu estou acima do peso, né? Que seria uma hipocrisia, né? Eu te digo como emagrecer, mas eu mesmo não emagreço. Não é porque eu estou acima do peso que essa dieta que eu estou te mostrando aqui, que essa dieta não funciona e não vai te ajudar a emagrecer. Então, simplesmente acusar a hipocrisia não é material suficiente em termos de retórica pra você refutar um argumento, tá certo? Mas é uma estratégia muito comum, tá? É o que o Léo tá demonstrando aí pra gente. Todos nós, seres humanos, somos um pouco hipócritas em algum momento. Eu vou ser hipócrita em algum momento, já fui. Você foi aqui nesse caso, porque você julgou, você falou que eu fiquei choramingando, tô arrastando isso. Interessante que o Gorgonoide usou, né, choramingar, né, ele classificou dessa forma. O Léo tá fazendo um chororô. Então, quando o Gorgonoide fala que o Léo ficou choramingando, né, foi choramingar. Aqui nesse caso, porque você julgou, você falou que eu fiquei choramingando, tô arrastando isso, tal. Tá, choramingando, né. Quando o Gorgonoide vai lá e fala assim, pô, o Léo tá falando disso há mais de um ano, pô, vai ficar chorando até quando? Quando você usa essa estratégia de já colar um rótulo, né? Vocês sabem, pessoal, a gente tá usando a estratagema 32. Eu quero invalidar o que o outro tá falando já colando um rótulo negativo dele. Então eu não vou nem entrar no mérito de ver a mensagem, eu vou colar o rótulo, chororô. Não vou nem ver o que o Léo falou, porque é tudo chororô, entendeu? E aí o Léo tá fazendo o quê? Ele tá fazendo o processo de remover esse rótulo. Ou seja, ele tá tirando aquela classificação, aquele rótulo que o Gorgonoide colou nele, por meio de argumentos, por meio de provas objetivas, né? No meio da argumentação dele, por meio de demonstrações, como ele demonstrou o que o Gorgonoide fez, né? Então sempre guardem isso na cabeça. Se alguém colar um rótulo em vocês, se vocês forem remover esse rótulo na argumentação, você tem que apresentar uma prova, né? Provas durante a sua argumentação do porquê que aquele rótulo não cabe em você, ok? Só que a mesma coisa aconteceu com você, você está aqui de novo mais um ano choramingando sobre um assunto que eu acho super válido. Usando aí o tucoque, né? Você também, né? Você tá falando de mim, mas você também. Válido, cara. Você tem que expor esse tipo de coisa, coisas do seu sentimento. Afinal de contas, seus seguidores estão seguindo ali, não só por conta da notícia, mas também por conta de você. Então, tem que tomar cuidado quando a gente julga sentimento. Eu vou julgar esse seu sentimento? Isso aqui talvez não, tenho certeza pelo que você está falando aqui, chorando enquanto faz esse vídeo, que você traumatizou você. Pessoal, isso que o Léo fala é interessante, né? A percepção humana, a nossa percepção de mundo, a nossa interpretação subjetiva de mundo, ela é particular
e nunca vai ser divulgada, né? Não tem como nenhuma pessoa saber o que se passa na cabeça da outra. Não tem como a gente colar os nossos neurônios na cabeça do outro e entender o que ele está sentindo. Então a experiência subjetiva de cada um, como o Léo falou, né? Neurocientificamente falando, ela é única, exclusiva e privada. Não tem como você saber o que o outro experiencia. Se o outro vê uma folha caindo de uma árvore e chora, você não pode falar assim, que idiotice e tal, né? Você não pode julgar o mérito do que a pessoa sentiu. Você não pode, como o Léo falou, é perigoso você julgar sentimento. Mas aí fazendo uma ressalva, a gente não pode julgar sentimento, mas a gente deve ficar atento ao comportamento que surge daquele sentimento. No que eu entendo filosoficamente falando, eu não posso julgar se você fica triste quando cai, por exemplo, uma folha de uma árvore. Mas se assim que cai a folha da árvore você fica triste e o seu comportamento seguinte é pegar uma faca e sair cortando as pessoas em volta, ou sair cortando as folhas das árvores em volta, aquele comportamento que você tem depois disso, aquilo sim deve ser julgado, né? Pelo amor de Deus, pessoal. Senão se a gente entrar na subjetivismo puro aqui, todo mundo pode fazer o que quiser, porque aí é a experiência pessoal de cada um. Não vamos cair nessa, né? E lembrando que não foi isso que o Léo Stronda disse, tá? Ele demarcou bem o que ele tá dizendo. Eu só tô pegando o que ele disse, que pode dar margem para um argumento que na minha interpretação é equivocado. E aqui é o seu canal. Você não tá indo no canal de outra pessoa, choramingão, o problema, você está no seu canal. Tá fazendo as provas, né? Trazendo as evidências. Olha, eu tô no meu canal falando sobre isso, me perguntaram, por isso que eu tô falando. Eu não fiquei falando por um ano seguido. Foi impactante. Você quer julgar o meu sentimento? Quem pode julgar o sentimento de quem? Só trazendo provas. O Léo, ele tá fazendo uma argumentação muito interessante aqui. Você tá falando com os seus seguidores que acompanham a sua vida. Então eu acho super normal você trazer à tona algo que te traumatizou. Só que não pode ser hipócrita. Eu não posso falar um ano depois sobre o meu trauma, mas você pode. Beleza, apelo à hipocrisia. Então o Léo tenta matar a argumentação aí, finalizando com um argumento de apelo à hipocrisia. O próximo argumento do Léo, então. E outra coisa, mais pra frente você e o Cariani dizem que eu estava filmando com equipamento profissional em área não permitida. Só que eu fui expulso dentro do hotel, no meet and greet, no hall do hotel, aberto ao público. Não era o evento em si. Eu fui expulso do meet and greet e alertado de que eu não fosse entrar no evento, que eu seria expulso. Eu não ir no evento. E eu falei, cara, eu já tô com o ingresso comprado, eu tô filmando com o meu celular pro meu canal. Show. Então vamos lá. O que o Léo fez aqui agora é algo muito importante numa argumentação, que é a conceituação. Você vai conceituar, vai demarcar os limites do que você está falando. Então, segundo o Léo, o Cariani e o Gorgonoid teriam dito o seguinte, né? Algo mais ou menos assim. Olha, o Léo tava lá filmando com equipamento profissional numa área não permitida para aquilo, dando a entender que isso seria uma justificativa para a expulsão. O que eles fizeram ali, segundo o Léo, não foi isso que ocorreu. Então, quando eles criam uma imagem falsa, né? Uma imagem que não retrata a realidade do que aconteceu, para atacar a pessoa, eles estão fazendo a estratégia de argumento, a falácia do espantalho. Você cria ali uma imagem, coloca a pessoa naquele escopo, bate naquela imagem e aí você clama que refutou a pessoa, quando na verdade você refutou o espantalho da pessoa, o espantalho que você criou na argumentação. Então o Léo vai e faz o quê? Como que a gente evita o espantalho? Você precisa conceituar, demarcar os limites do que é que você está falando, do que é que de fato aconteceu, tá certo? E se eu não me engano, no vídeo do Léo, lá do Mr. Olímpia, tem evidências do que ele tá falando, né? Do celular, com o celular na mão, ninguém tá com o equipamento ligado, né? Tem vídeos que de fato dão suporte convergente pro argumento que o Léo tá falando. Aí o Léo vai lá e demarca, olha, eu tava no meet and greeting do hotel, não tava em área restrita, não estava nem no evento e não estava filmando com equipamento profissional, eu estava filmando com o meu celular. Então o Léo está demarcando, ao mesmo tempo que ele demarca, ele demonstra que foi uma falácia de espantalho feita ali pelo Cariani e pelo Gorgonoid, se de fato foi isso que aconteceu mesmo, né? Eu não tô acompanhando essa treta, eu tô indo no que o Léo tá falando, e ele, ao desmontar esse espantalho, deixa claro o que foi que aconteceu, não é? É uma estratégia argumentativa muito boa. Eu faço YouTube, fitness e bodybuilding há mais de 10 anos. Né? Eu fazia antes de ser de alguma marca. E aquele conteúdo que eu estava fazendo era para engrandecer o meu canal, engrandecer o esporte e o... Aí quando o Léo fala, eu faço YouTube fitness há mais de 10 anos, ele tá aumentando a credibilidade dele, tá colocando o ethos dele em jogo, né? Olha, eu tenho uma imagem, tem elementos que me capacitam a falar sobre isso. Né? Você acha que eu não sabia que não era para gravar naquela área? Enfim, quando ele traz essa credencial que a gente fala, né? Você apresentar as credenciais também é uma estratagema do Schopenhauer, né? Aposte nas suas credenciais e ao mesmo tempo ele está fazendo uma estratégia de apelo ao ethos, né? O ethos é a imagem daquela pessoa que está falando, né? Lembrando que você pode aprender sobre ethos, patos, logos, argumentação completa na nossa formação em comunicação persuasiva. Para se inscrever com um mega desconto exclusivo, basta clicar no primeiro link aqui na descrição desse vídeo, mas o desconto é válido só para quem
clicar nesse link aqui desse vídeo, tá certo? Continuando aqui então nosso vídeo, vamos lá, vamos ver como que o Léo segue. Os atletas nacionais. Não tinha nenhum envolvimento com marcas. Eu tava filmando com o meu celular. Beleza, ele vai lá e faz a demarcação para refutar o espantalho que foi criado ali dele, não é? Numa área aberta dentro do hotel. Beleza, fez a demarcação, conceituou o que de fato aconteceu e tem evidências em vídeo da época do Mr. Olímpia dele com o celular na mão, que ele está realmente no hotel, que ele não está no evento em si. Bom, tá conceituado, né? No que eu entendo, faz muito sentido. Beleza? Eu não aguento esse papo de coitadismo. Eu não aguento esse papo de coitadismo. Pode falar o que vocês quiserem, hein, mano. Eu não tô nem aí. Eu não aguento esse papinho de coitadismo. Ele foi expulso do Olímpia 1 ano atrás. Vai ficar falando essa porra até quando? Olha os... Então, pessoal, isso gera um dessabor no público, né? O público olha pra isso, geralmente, quando você vê os dois conversando, você vê um, né, o Léo Stronda, dando risada, conversando com calma, e você vê o outro aqui gritando, falando palavrão e tal, como é o caso do Gorgonoide, no público, na cabeça do público, muitas vezes vai gerar uma predileção, né, um favoritismo por aquele que tá mais controlado. Provavelmente o público numa dessa vai ficar do lado do Léo, né? O público que vê isso aqui tende a ficar mais do lado do Léo do que do lado do Gorgonoide, né? E lembrando, pessoal, que eu não tô falando nada contra o Gorgonoide, eu gosto inclusive dele, cara. Acho ele um cara, eu acho que ele deve ser um cara muito gente boa, um cara muito família, enfim. É um cara que eu com certeza conversaria, pediria dicas de treino, né? Porque tô precisando mudar a carcaça de grilo aqui. Mas enfim, vamos continuar aí. jeito que a pessoa está falando sobre o que eu passei. Ah, tá vendo? O Léo vai lá e realça a falta de decoro, a falta de cordialidade. Então ele tá mostrando pro público, olha a má educação, olha como o cara é agressivo e tal. Isso também é uma estratégia argumentativa, você realçar características negativas do seu oponente perante o público, né? Numa retórica, enfim, numa estratégia de argumentação. Aí o Gorgonoide vai entrar no mérito de falar sobre o evento que teria causado a expulsão do Léo do Mr. Olímpia. Foi um evento que ocorreu antes do Mr. Olímpia, o qual o Léo estava participando, segundo ele, como contratado, né, como um cantor contratado. E aí, basicamente, o dono desse evento, no meio do show do Léo, pega o microfone e faz ali alguns comentários, algumas declarações negativas em relação à federação por trás, né, ali associada ao Mr. Olímpia. E aí o pessoal dessa federação teria visto o Léo ali do lado e entendia que o Léo apoiava, que o Léo concordava com tudo que foi falado, enfim, que o Léo teria falado também contra aquela federação. E como eles estavam associados ao Mr. Olímpia, eles viraram pro Léo e falaram: você vai ser expulso, você não vai participar do evento. Aí o Gorgonoide vai falar sobre isso, né? O dinheiro aqui, essa federação tá de parabéns, porque paga muito melhor, que ganha mais que atleta pro, que não sei. A única coisa que você não falou é a parada do Procard não valer nada. Um monte de coisa você falou sim. Você não foi homem pra falar isso? Pra ficar elogiando uma federação em detrimento da outra? Então, vamos lá. O Gorgonoide está dizendo o que o Léo Stronda teria dito. Então, ele vai lá e fala: você falou que ganha mais. A única coisa que você não falou foi que o Procard não vale nada. Essa frase, o Procard não vale nada, pelo que eu entendi, foi o presidente, dono da federação, que teria farpado a federação do Mr. Olímpia. Então ele está dizendo que o Léo ficou, ele faz a conclusão final dizendo: mas você ficou elogiando uma federação em detrimento da outra. Acho que é isso, né? Foi homem pra falar isso? Pra ficar elogiando uma federação em detrimento da outra? Tá, então é assim que ele classifica. O Léo ficou elogiando uma federação em detrimento da outra, né? Quando você fala em detrimento de, fica-se subentendido que existe uma comparação sendo feita, né? Então ele fala: mas você ficou ali sim elogiando uma federação em detrimento da outra, né? Então o Léo teria tido essa conduta, segundo o Gorgonoide, de pegar o microfone e falar várias coisas para elogiar uma federação em detrimento da outra, fazer uma certa comparação com uma federação e colocando essa daqui acima da federação do Mr. Olímpia. Essa é a alegação final do Gorgonoide. Então vamos ver o que o Léo Stronda falou, né? Esse que tá com o microfone na mão agora é o presidente dessa federação, que vai fazer a declaração dizendo que o Procard não vale nada. Uma declaração que ele tá ali farpando, né? Mandando ali uma indireta negativa para aquela federação associada ao Mr. Olímpia. 28 a 29 de outubro. E a premiação desse torneio, R$400 mil! 400 mil reais! Pra quem não ouviu, R$400 mil! Tá, o Léo Stronda só realçou verbalmente. Por enquanto! Pode ser por enquanto! Meu sonho Tá, agora ele só realçou a informação. é chegar no meio do ano e... Tá um pouco difícil de compreender, tá, pessoal? Não tá com legenda nem nada e tem som de fundo, mas enfim, ele tá falando por enquanto.
porque meu sonho é chegar no meio do ano que vem e falar que a premiação é 500 mil. Meu sonho é chegar no meio do ano e falar 500 mil reais. Eu quero o atleta amador com dinheiro, com cultura, com saúde. Eu quero vocês com uma família muito feliz e dinheiro no bolso. Que vocês possam fazer seu esporte com Até agora, né? coração. Só falando que quer dar dinheiro pra galera que tá no esporte. Isso é o esporte, não é o Procard que vai Agora entrou no mérito de fazer a comparação. Isso é o esporte, não é o Procard, ó. esporte com coração. Isso é o esporte, não é o Procard que vale nada. É o esporte amador que faz o Procard. Não é o Procard que vale nada. É o amador que faz o Procard. É isso que ele tá ali dizendo, né? O sujeito. É aqui que sai o cara que vai pro Procard. Vamos Daqui que sai o cara que vai pro Procard. lutar pelo amador. E eu vou fazer de tudo pra vocês serem o melhor. De fato, quando o cara fala, é daqui que sai o cara que vai pra lá, é aqui que a gente tem que investir, é aqui que não sei que lá não vale nada, de fato, essa pessoa que tá com o microfone agora tá fazendo sim uma comparação argumentativa, e nesta comparação, essa pessoa está favorecendo o seu lado em detrimento da outra federação. Isso tá acontecendo nesse momento sim, mas não é o Léo Stronda que tá fazendo essa argumentação, é o sujeito aí, deve ser o presidente, o dono dessa federação que tá com o microfone na mão, ok? Vamos ver a hora que trocar pro Léo o que vai acontecer. Melhor backstage, melhor academia, tudo que vocês quiserem eu vou fazer. Vocês merecem, vocês ajudaram o meu evento e eu sou grato a todos vocês. Muito obrigado! Se você é atleta amador, já competiu hoje nos cortes da BPFF Triple Champion. Se você é atleta amador, já competiu hoje enfim, tá falando o nome da federação. Se você é atleta amador e não competiu aqui, Se você é atleta amador, não competiu aqui. ou se você está pensando em competir, marque na agenda BPFF 2023. Marque na agenda, o nome da federação acho que é BFF, não tô entendendo, BFFF 2023 deve ser o evento do ano seguinte, né? Isso aí presumivelmente é em 2022. Premiando, por enquanto, com 400 mil reais. Os atletas profissionais, nem eles estão ganhando isso ainda. Tá, aí o Léo fala assim, o prêmio aqui desse evento, por enquanto, 400 mil reais. Aí o Léo fala, esse evento, lembra pessoal, esse é um evento de amador. Aí o Léo fala, os atletas profissionais, nem eles estão ganhando isso ainda. Nessa fala, existe uma comparação, né? Quando eu falo, Pedrinho ganha 2, Mauro ganha 4, eu tô fazendo uma comparação, não é? Quando eu falo, olha, se você, atleta amador que tá aqui, tarará, bota na sua agenda, ó, ano que vem, no evento do ano que vem, aqui, 400 mil reais. Fica entendido que aqui é o evento amador. Aí eu viro e falo, os atletas profissionais, tô falando dos caras de lá, e nem eles estão ganhando isso. Então nessa fala aqui do Léo, existe uma comparação sim, e tá sendo favorecido um lado em detrimento do outro, né? Aqui ele tá dizendo, olha, você atleta amador, pode ganhar 400 mil, você está em vantagem com os atletas profissionais, que nem eles ganham isso ainda, né? Os atletas profissionais. Agora, isso não parece ataque de jeito maneira, né? Mas existe sim um comentário comparativo e tá tendo um realce, né? Tá sendo favorecido um lado em detrimento do outro. Nem eles estão ganhando isso ainda. Mas um dia vão ganhar se Deus quiser. Mas o Léo já fala em seguida, mais um dia vão ganhar se Deus quiser, né? É uma forma de desarmar o ataque ali também, né? O Léo não fala em tom de competitividade. Olha os atletas profissionais ali, que bando de lixo. Eles não ganham isso que vocês estão ganhando, né? Ele não fala nesse tom de jeito maneiro. Ele fala um dia vão ganhar se Deus quiser, ainda colocando ali uma esperança, um desejo de que algo positivo aconteça com os atletas profissionais. Não é? Porque é isso que a gente quer, que o esporte cresça cada vez mais. Porque a gente quer que o esporte cresça cada vez mais, já não tá mais fazendo comparação nenhuma, apenas mensagens positivas, né? Pelo visto é isso, então acaba aí. Pessoal, então tem ali uma certa comparação sim, né? Quando o Léo fala, você atleta amador e tal, anota aí, aqui você vai ganhar 400 mil. Os atletas profissionais, eles não estão ganhando isso ainda. Então, quando eu menciono outro grupo, para exemplificar ou para realçar alguma coisa que eu falei desse grupo aqui, eu estou fazendo um argumento de comparação, tá certo? Um argumento comparativo. E quando eu digo que aqui ganha-se algo que não se ganha lá, eu estou de fato favorecendo este lado em detrimento daquele. Com essa fala, pode-se presumir isso. Agora, é interessante ver o tom. O Léo não faz um tom de ataque, um tom ofensivo.
Ele não faz um tom de zombaria, um tom de deboche. Ah, os atletas profissionais que estão lá no Procard, haha, bando de otário. Não. Inclusive faz o contrário, que eles vão ganhar, se Deus quiser que eles ganhem também, porque o esporte tem que fortalecer. Então ele faz um tom ali positivo. Mas existe uma comparação argumentativa sim. O Gorgonoid não tá maluco nesse ponto, né? E por fim o Léo Stronda fala, né, do Cariani, né? O que aconteceu, porque o Cariani também tinha falado sobre a situação, enfim. O Léo Stronda finaliza falando do Cariani. Mas é o seguinte, o Cariani me chamou para conversar, né, no vídeo, e a gente marcou uma conversa, tá? Eu fui conversar com ele pessoalmente, olho no olho, sentamos numa mesa, né? Joguei tudo que estava engasgado na minha garganta para ele, tá? Joguei tudo lá na mesa. Ó, galera, assim, um comentário. O quão difícil é fazer isso, né? Você tem noção como isso é difícil hoje em dia? Isso é algo muito respeitável, a atitude do Gorgonoid, do Cariani, do Léo Stronda, porque os três foram nesse encontro, né? De sentar e falar assim, bicho, vamos resolver? Vamos conversar? Fala aí, eu quero ouvir tudo que você tem. Me xinga, fala o que você quiser falar, mas vamos conversar. Isso é uma atitude muito respeitável. Hoje em dia, as pessoas na internet vivem de aparência, né? Então, por que eu vou resolver uma treta com você se eu posso farmar view, like, criar um personagem em cima disso, mostrar como eu sou o guerreiro solitário lutando sozinho quando todo mundo da maromba se voltou contra mim? Ou no caso do Cariani, mostrar como eu sou o cara com mais experiência que não foi expulso porque não é um jovem inconsequente. Hoje em dia, a internet clama por esses personagens, né? O povo quer, o povo gosta do personagem, né? Da fofoca, da briga. Os três ali sentarem resolverem a situação, pô, ainda mais hoje em dia as pessoas com correria, o Cariani tem coisa pra resolver, o Léo também, os caras se juntarem e resolver, vamos conversar, cara, isso é louvável, assim, atitude madura pra caramba, atitude de homem, cara, parabéns mesmo. Discutimos, debatemos, nos exaltamos, nos acalmamos. É isso aí. Foi uma conversa realmente esclarecedora, tá? Ele me contou tudo o que aconteceu, como que foi o processo de sentou, se acertou, a gente conversou bastante sobre isso. Ó, sentaram, resolveram, se acertaram. E a gente alinhou essa ideia de que... E meio que acaba aí, né? O Léo, ele não vai nem dar muita continuidade, ele vai falar que é bom o esporte estar unido e não ficar tretando, ficar fazendo picuinha. Então o Léo finaliza dizendo que tá tudo resolvido, né? Conversaram e tal. Novamente, volto a dizer, o comportamento dos três de querer finalizar diz muito mais sobre eles do que qualquer argumentozinho separado que você pegue nesse vídeo que eu analisei. O comportamento final, a conduta final dos três de virar e ao invés de querer esticar uma treta que renderia view, renderia like, renderia personagens e tal, ao invés de querer fazer dessa forma, que é como todo mundo na internet faz hoje em dia, né? Personagemzinho, rende 2, 3, 4, 5 vídeos, like, view, inscrito. Ao invés de fazer isso, eles escolheram fazer o que as pessoas não fazem. A atitude madura, virar, falar, vamos resolver fora da câmera? Resolveram, conversaram e tá finalizado. Foi um vídeo só pra finalizar tudo. Poderia ser uma série de 5 vídeos do Léo, 5 do Cariani, 5 do Gorgonoid respondendo e tal. Não, resolveram de maneira madura. Essa atitude é muito louvável e deve ser notada, pessoal. Deve ser digna de ser comentada. Mas bom, pessoal, era isso que eu tinha pra falar hoje. Essa era a análise. Eu quero saber o que você achou. Deixa aqui nos comentários a sua opinião sobre toda essa situação, sobre como eles resolveram a situação no final. Ok, eu quero saber. Também não deixe de curtir, compartilhar esse vídeo e se inscrever no canal, que é muito importante. Tá certo? Um grande abraço, vou ficando por aqui. Até a próxima. Valeu!